Você conhece esses dispositivos que estão aqui na minha mão? A gente tem aqui 3 dispositivos que são obrigatórios dentro dos quadros de distribuição de circuitos, os QDCs. Eu queria te perguntar primeiro, você conhece esses camaradas aqui? Segundo, o seu quadro de disjuntor tem esses camaradas aqui? Primeira coisa, esse daqui é o mais comum, que é o chamado disjuntor. Qual a função dele? Ele vai ficar com o circuito fechado quando você levanta essa alavanca aqui para cima, nesse caso, né, para cima, ele fecha o circuito e a energia flui. Quando que ele vai desarmar, que é o que ele tem que fazer para proteger a sua instalação elétrica e os seus equipamentos, eventualmente até você mesmo? Ele vai desarmar quando tiver um curto-circuito, tem lógico um monte de especificações que eu não vou explicar hoje, ele vai desarmar atuando na existência de curto-circuito ou de sobrecarga na sua instalação elétrica. Essa é a função daquele camarada, só que aquele camarada ali não substitui esses outros aqui, ele é o mais conhecido. Esse daqui também eu já tenho falado bastante, que é o IDR, é um dispositivo DR, é um dispositivo, nesse caso o IDR é um interruptor diferencial residual. Tem DDR também, que vai ficar por um outro papo. O interruptor diferencial residual tem como função interromper o fluxo de energia quando há alguma fuga de corrente para o terra. O que ele protege? A pessoa, se for tomar um choque, por exemplo, estou com o pé no chão ou com a mão na parede e encostei num condutor elétrico que está energizado, a energia vai passar por mim e vai para o terra. Quando ele percebe essa fluência de energia por um caminho errado, vamos dizer assim, fora do que ele tem que medir, que é a função lá, fase ou fase neutro, ele vai desarmar. Então ele tem a função de desarmar quando há uma fuga de corrente para o terra. Protege a pessoa que iria receber essa carga. Ah, Fred, mas você não põe o dedo lá para testar. Sabe por que a gente não põe o dedo para testar? Por uma razão muito simples. Ele não vai impedir que eu tome o choque, ele vai desarmar quando eu tomar o choque. Sempre que a fuga residual de corrente igualar ou for superior a 30 mA. É uma amperagem de segurança, devidamente testada, verificada, né? Então eu vou sentir o choque. É por isso que a gente não testa, a gente não é bobo, sai colocando o dedo na tomada só para poder ganhar like na internet. Se vocês prometerem que vão se inscrever, que vão passar a me seguir, vão dar like porque eu coloquei o dedo na tomada, vocês vão ficar só prometendo mesmo, porque eu não vou fazer isso. Mas ele, de fato, gente, tem muita gente que relata, se você conhece alguma situação semelhante, coloca aqui nos comentários, ele serve como uma ferramenta de proteção extremamente importante para salvar vidas humanas. Você vai sentir o choque, só que sendo 30 mA para mais, ele vai desarmar. Então você vai sentir o choque, ele vai desarmar, vai parar de fluir energia elétrica por você. E esse daqui, que é o último que eu estou deixando para falar, eu estou falando dele agora pelo seguinte. Esse aqui é o DPS, Dispositivo de Proteção de Surto. Ele protege contra sobretensão e contra, eventualmente, também sobrecarga no circuito. O que acontece? A energia vai entrar pelo geral, vai passar por ele e vai ir para outros dispositivos, mas sempre por cima, não como sequência, sabe, linha de sequência. Primeiro entra no disjuntor, depois vai para ele. Não, ele vai atuar depois de algum tipo de disjuntor, que pode ser o geral, que pode ser o disjuntor do padrão de entrada, ou que pode ser um disjuntor específico para ele, porque se ele fechar curto aqui e deu um problema, ele não abriu de novo, ele tem que avisar isso através de um outro disjuntor. Isso vai ficar para um outro vídeo também no detalhamento. O que eu quero explicar para vocês desse camarada? Esse daqui especificamente tem uma voltagem de 275 volts. E como eu estou trabalhando onde tem energia 127 volts, o pessoal comentou que eu tinha que trabalhar com de 175. Só que não é isso que diz a norma. A norma diz que eu devo trabalhar com um que tem uma tensão de trabalho um pouco maior do que a tensão de entrada. Se eu estiver trabalhando com uma tensão de 127 volts, eu devo trabalhar com um de 175 ou com esse aqui, que é de 275 volts. Eu também posso trabalhar com esse aqui. Apesar de poder trabalhar com ele na de 127 volts, eu também posso trabalhar com ele na de 220 volts. Então não tem problema eu colocar um de 275 na tensão de 127. Tem nenhum problema. Isso é mito, tá? O que significa dizer que eu posso trabalhar com esse de 275, seja para tensões de 127 como para tensões de 220 volts. Isso está na norma. Se vocês quiserem mais detalhes, coloca aí nos comentários que a gente produz outros conteúdos, trazendo para vocês o texto da norma. A norma, na verdade, indica uma tabela, a tabela indica um cálculo que vai orientar que a gente trabalhe com percentual além da tensão, mas ela não é limite, ela é o mínimo. Por exemplo, 175 é o mínimo para quem está trabalhando com 127, mas não quer dizer que tenha que ser aquela tensão. Pode ser 175, pode ser 275. E a gente quase nunca encontra, pelo menos não na minha região, DPS de 175 volts. Não é muito fácil de achar. Se você chegou até aqui, coloca nos comentários eu já sabia ou eu não sabia, para eu saber quem chegou até o final do vídeo. Coloca aí nos comentários eu já sabia ou então eu não sabia. E se você quiser que a gente produza um conteúdo com mais detalhamento, mostrando a norma, mostrando as tabelas, coloca também nos comentários, tá legal? Triplo C, curte, comenta e compartilha.
compartilha. É isso que a gente pede. Valeu.